Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí com mais notícias do nosso Vascão e uma baita notícia envolvendo a contratação de um novo técnico para o Vasco. O Vasco abriu conversas aí com o técnico uruguaio Paulo Pezzolano e se aproxima de um desfecho com o técnico uruguaio. Vamos falar desse assunto também, reforços para a zaga. O Vasco está interessado em contratar um zagueiro que está de saída do Corinthians, também um zagueiro que foi revelado pelo próprio Corinthians, mas que está atuando em Portugal. A saída de mais um jogador do Vasco, tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa o likezão aí para fortalecer, se inscreve no canal se você não está inscrito, ative o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Também coloquei um vídeo novo lá no meu canal Showball. Vai lá, se inscreve lá no meu segundo canal. Vídeo muito bacana sobre o mercado da bola, interesse do Vasco em reforços, situação do Grego com o Vasco, muita coisa. Também falei sobre o Gabriel Peck, que pode estar indo para o futebol europeu e se interessa muito ao Vasco. Você vai entender essa situação lá no nosso vídeo. O link está aqui na descrição, se inscreve lá. Bom, pessoal, o Vasco aí não vai seguir com o goleiro Kehler no seu elenco para a próxima temporada. Está confirmada a saída do jogador. Devido a um alto salário, o atleta não deverá permanecer no Vasco, mesmo com o Internacional dividindo os salários aí do goleiro com o Vasco nessa temporada. A diretoria não irá renovar o empréstimo do atleta e tampouco exercer a compra dos direitos econômicos do jogador. As informações foram confirmadas agora há pouco pelo canal Atenção Vascaínos e o jogador está de saída do Vasco sem sequer fazer a sua estreia, né? O goleiro veio contratado no início dessa temporada, juntamente ali com o Vitor Luiz e também com o Adson, mas não teve nenhum minuto sequer em campo, né? Somente nos treinamentos, apesar de ser um goleiro considerado com uma boa qualidade, mas o Léo Jardim foi o titular incontestável aí no Vasco, jogou todos os jogos e não tem nem comparação, né, cara? O Kehler certamente deverá buscar um novo clube aí e o Ceará possivelmente pode ser a nova casa dele, vem se especulando uma possibilidade dele ir jogar no clube que acabou de voltar à primeira divisão. Deixe nos comentários o que você acha da saída do Kehler. O próximo possivelmente deverá ser o Emerson Rodrigues. A gente até falou aqui no nosso vídeo que o Vasco não deverá ficar com ele, ele deverá ser devolvido ao Inter Miami, clube que detém os seus direitos. Ficou muito claro isso nas rodadas finais, quando o jogador sequer era relacionado para as partidas aí com o técnico Felipe Maestro, deixando bem claro que tanto ele e o Jean David possivelmente não deverão permanecer no Vasco. O Jean David também não vinha sendo relacionado pelo Felipe Maestro e a diretoria do Vasco certamente deve ter entendido que errou muito na janela de transferências e deverá pelo menos tentar corrigir esses erros, principalmente a do Jean David, que foi uma aquisição do clube. O jogador não trouxe retorno algum ao Vasco, tanto técnico e não sabemos se financeiro, né? Porque ele chamou atenção lá no mercado mexicano, pode ser que algum clube lá do México tem interesse em contratar o Jean David, ou talvez algum clube chileno, já que até pouco tempo ele estava na seleção do Chile. Mas eu acho pouco provável que o Vasco vai recuperar os 10 milhões investidos nesse jogador, um jogador aí que não agregou em absolutamente nada e facilmente entra aí para o rol de piores contratações da história do clube. Deixe nos comentários quem mais você entende que deve compor essa barca do Vasco. Vários jogadores saindo do Vasco, para você que não sabe, Rossi, Galdames e Rojas já saíram do clube. Bom, pessoal, seguindo com o nosso girão de notícias, o Vasco ainda terá que pagar cerca de 600 mil dólares devido à contratação do meio-campista Paulinho, jogador que estava atuando no futebol saudita no ano passado, antes de ser contratado pelo Vasco. Porém, o Vasco não honrou com seus compromissos, a CR7 Partners não pagou cerca de 600 mil dólares, aproximadamente 3 milhões e 600 mil reais, além de multas e impostos. Esse valor não foi pago e agora o Vasco, com o associativo, tem essa dívida e terá que quitar, porque senão podemos cair no transfer ban da FIFA, né? Esperamos que o Vasco resolva essa questão o mais rápido possível. Infelizmente, a CR7 Partners deu calote em todo mundo. Bom, e agora vamos falar do mercado, cara. Como que está aí a situação do mercado do Vasco? Busca por jogadores, novo treinador. O Vasco teria feito uma consulta ao zagueiro alemão, que está atualmente no Portimonense de Portugal, lá na segunda divisão portuguesa. O Vasco teria feito uma consulta a esse zagueiro nos últimos dias,
O jogador foi revelado pelo Corinthians e a intenção do Vasco foi sondar valores e condições do negócio, mas ainda não abriu uma negociação. O jogador de 22 anos tem contrato até 2027 e é titular da equipe portuguesa. Como eu falei, está na segunda divisão do futebol português. E é sempre bom deixar claro que o Portimonense não está essas coisas lá no futebol português e está flertando com a terceira divisão, cara. O Vasco está de olho em um jogador que pode estar caindo para a terceira divisão do futebol português. É uma notícia aí que foi trazida pelo jornalista Felipe Silva. Com certeza eu não contrataria o alemão nem de graça, meu amigo. Eu acho que certamente um jogador que está num time que está caindo para a terceira divisão em Portugal não faz sentido algum o Vasco tentar a contratação desse atleta. Mas, por outro lado, o Vasco não tem dinheiro, né? Infelizmente, pode ter sim um fundo de verdade nessa possibilidade do Vasco tentar essa contratação desse zagueiro. Assim também como o zagueiro Caetano, que de acordo com as informações da Rádio Tupi, o Vasco está monitorando a situação do zagueiro que está de saída do Corinthians, não será aproveitado lá no Clube Paulista, e o defensor que tem contrato se encerrando agora em dezembro, não terá o seu contrato renovado e o Vasco pode contratá-lo de graça. Um eventual avanço, no entanto, deve acontecer após o Vasco fechar a contratação de um treinador. O Caetano foi um zagueiro muito contestado no Corinthians nessa última temporada, um zagueiro que claramente eu também não contrataria. Teve passagens aí por clubes menores, além do Corinthians, aí, jogou no Goiás, CRB e São Caetano. E, na minha opinião, não seria nada benéfico para o Vasco. Eu acho que seria mais para compor o elenco vascaíno do que qualquer outra coisa, né? Ele, na minha opinião, é abaixo do Léo Pelé, para deixar bem claro aqui para o torcedor. E quem sabe até mesmo do Maicon. Na minha opinião, não sei se seria o melhor nome para o Vasco. O cara não vai servir nem mesmo para o Corinthians, o que me leva a crer que ele vai servir para o Vasco, né? Deixa aí nos comentários o que você acha do nome do Caetano e também do zagueiro alemão, se você contrataria essa dupla de zaga aí para 2025. Bom, e para fechar o nosso vídeo, uma grande novidade envolvendo a contratação de um treinador. Todo mundo sabe que o grande alvo do Vasco era o Luiz Castro, não tem chance nenhuma, está descartado totalmente, o Vasco não tem dinheiro para contratá-lo e ele também não quer trabalhar no futebol brasileiro. O plano B do Vasco seria Pedro Caixinha, porém vai para o Grêmio. Ele estaria em negociações muito avançadas com o Clube Gaúcho, que não renovou aí com o Renato Gaúcho, que demitiu o treinador. Renato Gaúcho, na minha opinião, seria o melhor nome para o Vasco. Porém, o Vasco não entende dessa forma e já abriu negociações aí com o Paulo Pesolano. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco abriu conversas com o treinador que estava no Valladolid, fez uma das piores campanhas da história da La Liga com o clube espanhol, foi demitido por não conseguir resultados, né? Apesar de ter levado o clube à primeira divisão, mas não foi o suficiente para ele se manter nessa temporada. O clube foi saco de pancadas, é um saco de pancadas lá no futebol espanhol, e o Pesolano foi demitido e está sem clube. E o treinador que aqui no Brasil fez sucesso ao levar o Cruzeiro, depois de longos anos na Série B, de volta à Série A em 2022, sendo ainda campeão da Série B. Ao todo foram 68 jogos com 38 vitórias, 13 empates e 17 derrotas, um aproveitamento de 62% lá na Raposa. Nesse ano, lá na La Liga, com o Valladolid, ele deixou muito a desejar, foram 17 jogos, apenas 4 vitórias, 3 empates e 10 derrotas, cara. Isso levou ele a ser demitido lá do Valladolid. E o Vasco está interessado nesse nome. É um nome que fez um bom trabalho no Cruzeiro, mas quando o Cruzeiro subiu para a primeira divisão, ele não se firmou na Série A, acabou sendo demitido do Cruzeiro e no Valladolid fez um trabalho mais ou menos para pior, né, cara? Porque realmente o trabalho dele na segunda divisão, de levar o Valladolid à primeira, foi bom, mas lá na La Liga foi muito mal, né, cara? Tanto que ele foi demitido há pouco tempo aí. Na minha opinião, o Renato Gaúcho é um nome muito melhor do que o Paulo Pesolano e seria o nome ideal para comandar o Vasco, na minha opinião, cara. Você pode discordar, pode me xingar aí, mas hoje eu não vejo um nome melhor no mercado do que o Renato Gaúcho. Se trazer técnico estrangeiro que nunca trabalhou no futebol brasileiro, vai precisar daquele período de adaptação, principalmente porque não temos um elenco de qualidade como, por exemplo, o Botafogo tem. O Botafogo vai lá em Portugal, busca qualquer treinador português e dá certo aqui, porque o Botafogo tem um timaço. Isso não vai acontecer no Vasco. O Vasco tem um time bem meia boca para ruim, cara. E certamente não vai melhorar aí com um associativo, enquanto o Grego não comprar a SAF do Vasco, porque eu só vejo ele como uma grande esperança aí do torcedor, como uma esperança para esse clube poder lutar por algo grande na próxima temporada. Se não vender a SAF do Vasco, o ano pode ser tenebroso para o Vasco em 2025, porque não temos dinheiro. Quando você para analisar os jogadores especulados, treinadores aí
que não tem a mínima condição de treinar o Vasco, especulados, como, por exemplo, o Paulo Pezzolano, que, na minha opinião, não seria o melhor nome para o Vasco, certamente você vê que o padrão de contratações será basicamente esse. Realmente confirmando que o Pedrinho falou, que o Vasco vai buscar profissionais da segunda ou terceira prateleira aí no mercado, né? Deixa nos comentários o que você acha do nome do Paulo Pezzolano, se você acha que seria o melhor nome para comandar o Vasco. Infelizmente, o Vasco não tem dinheiro e o mercado está ficando restrito. E o nome aí do Renato Gaúcho, que, na minha opinião, seria o ideal para o Vasco não demonstrou interesse até agora. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu ter assistido até o final. Assim que tiver novidades, vamos trazer outro vídeo aqui a qualquer momento no canal. Por isso que é importante você se inscrever e ativar o sininho. Tamo junto e é nóis!